Certo. Convido a todos para ouvirmos o hino nacional. Eu quero saudar os colegas vereadores, vereadora, nosso presidente do MDB, Luciano Baroni, comunidade que nos prestigia, a imprensa, os funcionários da casa. Declaro aberta a presente sessão. Expediente. Ata 28 de 2018. Sessão ordinária do dia 16/7/2018. A ata está em discussão. A ata está em votação. Aprovado por unanimidade. Ata número 29 de 2018. Sessão ordinária do dia 23/7/2018. Discussão e votação na próxima sessão. Informes da presidência.
Ofício número 1237 de 2018 da Secretaria Municipal de Administração. Encaminhamento de projetos de leis. Ofício número 1238 de 2018 da Secretaria Municipal de Administração. Resposta a pedido de informação número 12/2018. Em atenção ao pedido de informação número 12/2018, conforme informações recebidas da Secretaria de Saúde, encaminhamos em anexo as respostas aos questionamentos. Atenciosamente, Evandro Zibeiti, prefeito do município de Carlos Barbosa, RS. Assunto: pedido de informações. Texto: em resposta ao pedido de informação número 12/2018, oriundo da mesa diretora do Legislativo, informa-se: a. O município recebe recursos provenientes do Estado e da União para a manutenção deste serviço, sendo R$ 10.232,09 e R$ 13.125 mensais, respectivamente. Os recursos são utilizados para pagamento do pessoal. B. Os investimentos do município direcionados a este serviço refletem em pagamentos de aluguel do imóvel, pessoal e materiais de consumo necessários à consecução dos atendimentos. Valor correspondente ao aluguel do imóvel é de R$ 2.131,97, mais despesas de energia elétrica, mensalmente. O valor correspondente ao pagamento pessoal é de aproximadamente R$ 28.706,96 mensais. A equipe é composta por 4 condutores, 4 técnicos de enfermagem e 1 enfermeiro responsável técnico. C. Não é transmitido. Em caso de solicitação pelo município, é possível o acesso a estas informações. D. O município é quem detém estas informações e as repassa, consequentemente, ao Estado. Abaixo, relacionam-se os quantitativos de atendimentos solicitados. Julho de 2017, 44 atendimentos. Agosto de 2017, 34 atendimentos. Setembro de 2017, 26 atendimentos. Outubro de 2017, 27 atendimentos. Novembro de 2017, 23 atendimentos. Dezembro de 2017, 23 atendimentos. Janeiro de 2018, 30 atendimentos. Fevereiro de 2018, 24 atendimentos. Março de 2018, 20 atendimentos. Abril de 2018, 28 atendimentos. Maio de 2018, 15 atendimentos. Junho de 2018, 28 atendimentos. E não é transmitido. Em caso de solicitação pelo município, é possível o acesso deste, que preservado em sigilo, das informações persistentes ao quadro clínico do usuário ou solicitante. F. Inexistem projetos ou estudos relacionados a esta possibilidade. G. Já existiram discussões em nível regional quanto à possibilidade de o município de Caxias do Sul centralizar a regulamentação deste serviço para o município do entorno. Porém, como há incertezas e irregularidades quanto ao repasse de recursos de entes federativos, o gestor local daquele município já se manifestou-se no sentido de não aceitar regular este. H. A regulação inversa somente é realizada para os casos da parada cardiorrespiratória e trauma, prevista através da Resolução número 318 de 2017, da Comissão de Bipartite do Estado do Rio Grande do Sul, atualmente em vigor. A regulamentação inversa tem sido utilizada no município, sendo de conhecimento dos bombeiros voluntários, Brigada Militar e Polícia Rodoviária. Somente estes podem acionar e utilizar a regulação inversa. Para todas as situações referentes às urgências e emergências, a população deve ligar diretamente para o número 192.
Atenciosamente, Letícia Lussani, secretária municipal da Saúde. Seria isso, presidente. Ofício circular número 122 de 2018, Sistema Sescob do RS. Convite para seminários das Frencops Municipais Gaúchas, a ser realizado no dia 10/8/2018, no Centro de Formação São João Calabria, Estrada para Caravaggio, Farroupilha. Convite, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Resgatando Almas. Primeiro aniversário do Ministério, que será realizado nos dias 10, 11 e 12 de agosto de 2018, a partir das 7h30. Convite do Poder Executivo Municipal, visita o empreendimento Minha Casa Minha Vida. Visita empreendimento Minha Casa Minha Vida em Farroupilha /RS. Prezados, bom dia. Convidamos vocês para visitar o empreendimento da Minha Casa Minha Vida em Farroupilha RS, no dia 1º de agosto de 2018. Será disponibilizado o transporte para o deslocamento até Farroupilha RS. A saída será às 13h30, em frente à Prefeitura de Carlos Barbosa, e o retorno aproximadamente às 16h. Preciso que confirme a presença e encaminhe o número da RG até o dia 31 de julho de 2018, às 10h, pois precisamos repassar para a empresa. Atenciosamente, Andréia Parolin Corezola, assessora do gabinete do prefeito. Requerimento 13 de 2018, do vereador Aleph Assolini. Vereador Aleph Assolini, autorização para a viagem a Brasília. Esta proposição será discutida e votada durante a ordem do dia. Indicação 121 de 2018. Que seja verificada a possibilidade de repasse de 10% por ano do montante total de recursos do fundo e o projeto arrecadados nos respectivos exercícios para o Fundo de Cultura. Justificativa. Na quinta-feira, dia 19 de julho, os vereadores, membros da Comissão de Educação e Cultura, se reuniram com o presidente e vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura a fim de discutirem sobre formas de incentivo à cultura e projetos culturais no município, tendo em vista que o Fundo Municipal de Cultura é deficitário no recebimento de verbas. Entendeu-se que o repasse de 10% dos recursos recebidos no fundo e o projeto para o Fundo de Cultura seria um importante primeiro passo a fim de fomentar as iniciativas culturais em Carlos Barbosa. Cabe ressaltar que a escolha do fundo e o projeto para repasse deveu-se ao fato de entendermos ser a cultura um elemento importante para a criação de uma sociedade mais educada e com maior qualidade de vida. Pontos elencados como os fatores primordiais para a criação do referido fundo. Carlos Barbosa, 23 de julho de 2018. Everson Kirst, presidente. Fábio Duzan, relator. Luciano Baroni, membro. A comissão quer se manifestar. O Kirsch, você se manifesta sozinho ou divide? Como vocês acharem melhor. Baroni? Querem se manifestar ambos? Kirsch? Ok, presidente, colegas vereadores, público que prestigia a nossa sessão. Nós nos reunimos na quinta-feira, dia 19 de julho, eu como presidente da Comissão de Educação e Cultura, o Baroni como integrante e o Fábio Douzan como relator dessa mesma comissão, com integrantes do Conselho da Cultura aqui de Carlos Barbosa. E essa reunião foi aqui na Câmara de Vereadores, alguns dias atrás, e eles nos relataram que realmente é bem complicada a situação deles, porque eles não têm nenhum recurso disponível para desenvolver as suas atividades das mais variadas formas, seja shows artísticos, publicações de livros, peças teatrais, enfim, toda forma de cultura aqui em Barbosa não tem nenhum fomento para que eles possam providenciar suas atividades. Então, conversando nós aqui da comissão com eles, chegamos à conclusão
que poderíamos sim reverter uma pequena parte do fundo Eu Projeto, que é composto de vários recursos, e um deles faz parte daquele repasse dos estudantes, que foi já tão falado aqui na Câmara de Vereadores, mas esse fundo, mais ou menos, ele tem por ano de 350 a 400 mil reais. Ou seja, se repassarmos 10% do total desse fundo para o Fundo da Cultura, daria de 35 a 40 mil reais por ano para que esses promovam as suas atividades. E depois, óbvio que eles desempenhando essas atividades, poderão dar um retorno para o município de uma outra forma, que há pouco apresentando peças teatrais nas escolas, ensinando uma atividade cultural às crianças, quem sabe até no centrinho, como é feito hoje, podem fazer shows também aqui no município de forma gratuita, em retribuição ao uso desse fundo. Enfim, uma certa... existem várias formas de poder retornar esse recurso depois ao município em forma de trabalhos prestados. Então, a gente encaminha isso para a Prefeitura agora, para que ela analise essa possibilidade de estudar esse repasse ao Fundo da Cultura, para que assim possamos efetivamente ter um pouco de recurso disponível para que nossos artistas possam se promover e, juntamente com eles, promover Carlos Barbosa. Muito obrigado a todos. Obrigada, vereador Kirsch. Indicação 122 de 2018. Construção de bocas de lobo conforme endereços abaixo. Justificativa. Solicito que o Executivo Municipal providencie a instalação de bocas de lobo nos endereços a seguir discriminados. Na Rua Antônio Prado, esquina com a 21 de abril, nas proximidades das residências 1801 e 182. Rua Bento Gonçalves, esquina com a Rua Antônio Canal. Rua Bom Princípio, esquina com a 21 de abril. Rua Caxias do Sul, nas proximidades das esquinas, as ruas Nova Brécia e Getúlio Vargas. Faça-se necessário a instalação dessas bocas de lobo em virtude de que nos endereços discriminados existe muita água sobre a pista, prejudicando os moradores e motoristas que lá trafegam. Considerando a época de muita chuva, sugiro que o Executivo Municipal encaminhe um servidor para que faça o levantamento das necessidades de manutenção e ou construções de novas bocas de lobo, com o objetivo de solucionar problemas existentes, sendo que tenho para o momento agradeço. Valmor da Rocha, vereador proponente. A indicação 122, então, é do Valmor da Rocha. A indicação 123 de 2018 é do vereador Miguel Staino Lozowski. Que sejam instaladas placas de sinalização de trânsito permitindo estacionamento na Rua Salvador do Sul, no trecho compreendido entre a Rua Arco-Íris até a Avenida Presidente Kennedy, entre o período das 18 horas da sexta-feira até as 6 horas da manhã de segunda-feira, incluindo vésperas e dias de feriados. Justificativa. Solicito que o Executivo Municipal providencie a instalação de placas de sinalização de trânsito permitindo o estacionamento na Rua Salvador do Sul, conforme acima discriminado. A indicação faça-se necessário, tendo em vista que no trecho indicado não é permitido o estacionamento, prejudicando assim os moradores e comerciantes ali estabelecidos, sendo que tenho para o momento, agradeço. Miguel Alberto Stalinozowski, vereador proponente. Indicação 124 de 2018 do vereador Miguel Staino Lozowski. Que o Executivo Municipal providencie alterações na Rua Buarque de Macedo, nas proximidades da oficina mecânica de Deolar Dalcin, no bairro São Paulo. Justificativa. Solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Trânsito, providencie alterações necessárias para a marcação de trânsito na Rua Buarque de Macedo, nas proximidades da oficina mecânica de Deolar Dalcin, no bairro São Paulo. São necessárias mudanças no trânsito neste trecho, tendo em vista que no local existe uma curva bastante acentuada e veículos de grande porte não conseguem completar a curva sem atropelar as tartarugas instaladas para dividir as pistas. É importante salientar que já houveram acidentes no local, sendo que tenho para o momento, agradeço. Miguel Alberto Stalinozowski, vereador proponente. Indicação número 125 de 2018, também do vereador Miguel. Melhorias nas laterais das estradas que liga Carlos Barbosa Coblens, mais precisamente
nas proximidades do trevo onde está localizado o capital de Santa Terezinha. Justificativa. Solicito que o Executivo Municipal providencie melhorias nas laterais das estradas que liga Carlos Barbosa a Coblenz, nas proximidades do capital de Santa Terezinha, considerando o percurso Carlos Barbosa sentido Coblenz. Faça necessário a retirada de barranco localizado à esquerda. E à direita, sugere a instalação de 2 metros de paralelepípedo. No trecho indicado, existe uma curva bastante acentuada e veículos de grande porte acabam não conseguindo completar a curva, sem passar por cima das tartarugas que separam os limites das pistas, sendo que tenho para o momento agradeço. Miguel Alberto Stalinozoski, vereador proponente. Bom, em nome da Câmara de Vereadores, é minha obrigação como presidente. O Poder Legislativo está sempre preocupado com todas as situações do nosso município. E um dos rumores principais que surgiram nos últimos dias é o fechamento do posto da RGE. Por enquanto são rumores. Como isso está passando no nosso município, é de extrema importância que nós fizemos alguma coisa como vereadores. Então, através da mesa diretora, estamos fazendo um ofício, encaminhando para a RGE, porque sabemos do tamanho da importância da manutenção desse posto de atendimento no município. Nós estamos evitando os usuários de ir se deslocar em outras agências. Eles teriam que ter um atendimento apenas por e-mail, ou pela internet, pelo call center, que seria pelo 0800. Nós sabemos o quanto é difícil para agricultores, para pessoas que nem acesso à internet têm, e todo o trabalho presencial, ele é totalmente diferente. E como uma das sugestões, ainda lá em 2004, quando inclusive deu o Ministério Público, era a busca de um posto credenciado. São lojas que atendem. Isso não serve para o nosso município. Então, estamos preocupados. Pode ser que seja só um rumor, mas caso não seja, já estamos de antemão se antecipando e fazendo um ofício e encaminhando a RGE para dizer que Carlos Barbosa precisa desse posto de atendimento, que é importante para o nosso município e que a Câmara solicita que não o feche. Isso é em nome do Poder Legislativo e será feito em nome da mesa diretora. Pequeno expediente, alguém se inscreve? Baroni, mais alguém? Pequeno expediente? Vereador Miguel. Aleph. Vereador Baroni, mais alguém? Então, iniciamos com o vereador Baroni. Obrigado, presidente. É só para colaborar com as informações que o vereador Everson trouxe com relação à indicação 121. É importante essa posição. A comissão, através do presidente e do relator, foi convidada para receber a comissão, o Conselho de Cultura, e nós nos reunimos e surgiu dessa possibilidade. Eu acredito que o Executivo deve, se puder, analisar essa proposta, porque eu acredito que seria até viável, porque daria mais destinos ainda para aqueles recursos que está sendo juntado, em sua maioria, da contrapartida dos estudantes. Acredito que seja pertinente que o Conselho traga algum recurso, consiga algum recurso a mais, justamente para promover as ações que eles estão pensando. Nos passaram, o vereador Fábio e Kirsch, uma relação de ideias que eles têm com relação à cultura, mas que precisam realmente de um aporte financeiro. Então, tenho certeza que o Executivo vai analisar essa sugestão aqui para que se tente equacionar esse problema também com a cultura. Obrigado, presidente. Obrigado, colega Baroni. Vereador Miguel. Sim, caro presidente, quero reforçar suas palavras no problema que
aquele ofício para a RGE, foi eu até que procurei a presidente para fazer em nome da mesa, porque eu fui procurado de várias pessoas que queria botar uma pessoa, a palavra certa, acho, Rosário, é credenciada, né? Posto credenciado. É um posto credenciado, e aí você vê, você está atendendo a loja, vai atender o cliente ou vai atender o cara da RGE que precisa do atendimento? Então, aqui em Carlos Barbosa, nós temos bem atendido pela funcionária que está ali, e eu acho que nós, com isso ali, para nós se adiantar, para não acontecer que feche, botar-se num posto credenciado, para não acontecer mais tumulto, alguma coisa em Carlos Barbosa, porque, né, o município está bem atendido pelo posto que está aí hoje aqui em Carlos Barbosa. Obrigado. Obrigada, vereador Miguel. Vereador Aleph. Sim, presidente, boa noite a todos. Queria agradecer a presença aqui do Bruno Melo também e do Jonas Vicari, que representam o fundo, o Concult, né? E entre eles também já está a questão do Fundo Municipal da Cultura, o qual a comissão hoje fez a indicação para conseguir angariar recursos para que eles possam desenvolver as atividades. Acho muito importante, Everson, a iniciativa do pessoal do Conselho e também da Câmara, obviamente, porque a gente consegue, através daqui, usar as ferramentas que nós temos para tentar fazer alguma coisa funcionar. E assim, é bom lembrar que o fundo não tem nenhuma receita recorrente. No caso, o fundo só está possibilitando recebimentos e transferências, auxílios e subvenções quando o poder público achar que pode fazer isso, ou quando tiver algum evento específico. Nesse caso, a gente conseguiria colocar uma receita corrente sempre na conta do fundo. Eles poderiam usar para as mais diversas coisas. Cultura não é uma questão só de eventos e shows, né? Envolve tudo no que diz respeito à arte, crenças, hábitos. E quando bem trabalhado, ela começa a fazer parte da vida e do cotidiano aqui da população e com toda certeza vai engrandecer a cidade. Se for falar em questão financeira, também temos certeza absoluta que no final das contas dá mais frutos aqui para o município e retorna em outras receitas. Por isso é importante a indicação, ela vai para o Poder Executivo, eu tenho certeza que ele vai dar atenção a isso, até porque nós podemos sim fazer força com o Poder Executivo para conseguir alguma coisa dessas, né, vereadora? Então, muito obrigado pela palavra, agradeço a presença de todos aí, especialmente o pessoal que representa o Conselho hoje à noite. Obrigado. Obrigado, vereador Aleph. Eu passo a presidência para me manifestar. Recebo a presidência. Eu quero mencionar em relação a essa indicação que a Comissão de Cultura fez. Eu me reuni com a comissão em janeiro e, às vezes, as pessoas têm um entendimento que o Poder Legislativo consegue pôr verba nessas organizações, nessas associações, isso. E, na realidade, o Poder Legislativo não tem essa competência. Nós fizemos várias sugestões, recebi, inclusive está na casa tramitando o Prêmio Destaque da Cultura, o que o Poder Legislativo consegue proporcionar e mais indicações. A cultura do nosso município ela vem engatinhando muito devagar, mas foi criado o Fundo da Cultura. Então, a partir do momento que tu tens onde colocar uma doação, ou de uma empresa, ou mesmo esses 10% sugerido do Executivo, muito foi mencionado aqui dos 10% da contrapartida dos estudantes. Então, é importante que ela seja colocada em locais que vão viabilizar o que a gente pode ver no município. E a cultura é algo que tem que ser muito tratada ainda no nosso município com carinho, porque o município só tem cultura se a gente quer que ele seja cultura, senão nós não vamos ter. Então eu espero que o Executivo veja com bons olhos e que conseguimos fazer, e parabenizo de minha parte a comissão pela ideia e pela sugestão. É isso, presidente.
Obrigado, vereadora. Devolvo a presidência. Recebo a presidência. Uso da tribuna, nós temos 2 tribunas, iniciando pelo vereador Baroni, seguindo do vereador Miguel. Presidente, boa noite. Cumprimento Vossa Excelência, demais vereadores, comunidade que nos acompanham. Eu tinha planejado falar um pouco mais sobre o projeto de encontro nessa casa, sobre a redução no tamanho dos imóveis denominados do programa Minha Casa Minha Vida. Então, eu farei hoje, presidente. Mas antes eu tenho que comentar a falta de coerência que o Jornal Contexto traz na sua última edição. O Jornal Contexto, quando eu falo que a presidência sugeriu a ideia de uma audiência pública, e eu sugeri e mantenho a informação de que tenhamos que ouvir os interessados nos imóveis. O Jornal Contexto vivia criticando a audiência pública, e a gente sabe que quem vai nas audiências públicas, a maioria são funcionários da prefeitura. Ou não é assim? E eu não quis fazer a pesquisa nos jornais antigos, mas todo mundo deve se lembrar que a audiência pública, o Jornal Contexto, criticava porque muitos funcionários iam lá decidir. Quando eu sugeri que fossem convidados os interessados nos imóveis, não falei que seria proibido ou para outras pessoas participarem. Então, falta coerência esse veículo de imprensa, presidente, que voltou a ser o Jornal Contexto. O jornal que faz jornalismo pelo Facebook, de repente, alguma transmissão aqui não deu uma queda de conexão, perderam alguma coisa, porque não vem na sessão, diferentemente do jornal de Carlos Barbosa da Rádio Estação. Então, quem sabe faltou alguma informação nesse sentido. Então, presidente, só quero dizer isso. Não sou contra ouvir, mas pode me taxar de autoritário, enfim. Mas o que eu mantenho e gostaria, até quero sugerir aqui, que eu conversei com a secretária da Habitação, da Assistente Social de Habitação, a Jéssica, ela me disse que é viável, que se nós entendêssemos de fazer um convite para os inscritos nesses programas habitacionais, nós podíamos nos reunir com eles aqui na sexta-feira, aberto para todo mundo, sem ser uma audiência pública chamada pelo Executivo. Sem ter os funcionários da Prefeitura para decidir. Ou nós somos tão inocentes que viriam empresários, viriam quem mora numa casa de 180, 200 metros quadrados ia lá decidir, opinar sobre um apartamento o Executivo que está tentando fazer. Então, essa falta de coerência que me deixa um pouco insatisfeito, mas só tinha que fazer isso aqui, presidente, porque entendo que quando não se condiz com a realidade, eu vou manter minha postura. O programa que o governo faz, e com essa redução do imóvel, todos nós sabemos que o ideal não é um imóvel de 44 metros. O ideal seria botar o mínimo de 80 metros, vereador Enio, num imóvel. Mas quem já foi comprar um terreno aqui, quem foi atrás comprar um imóvel, um apartamento, sabe os custos que são a questão imobiliária na nossa cidade. Talvez faltou, e nas redes sociais, talvez no Facebook, outras não tenham tantas informações como se tivesse ido na prefeitura buscar, do trabalho, da burocracia, dos entraves que tem junto à Caixa Federal, que faz o programa para todo o país, não só para Carlos Barbosa, das necessidades de custos, do mínimo que a Caixa exige para que a construtora tenha de lucro. Talvez essas informações faltaram. Mas esses programas, no valor do apartamento até 80 mil, que o subsídio pode chegar até 45 mil, mas pelos requisitos básicos, como foi nos passado, ficaria de 2 a 8 mil subsidiado pelo governo federal. O governo municipal entra com o terreno, a infraestrutura, um terreno de quase 2 milhões de reais avaliado. Para quem conseguiu um imóvel de 44 metros, que é o que se propõe,
pagariam uma parcela inicial para a faixa 1 entre R$ 470 e R$ 500 reais. Eu conversei com algumas pessoas na cidade e me falaram, para quem pensa que tirar 2 metros, como é do residencial Navegantes, 2 metros a menos, ou 5 a menos dos 49 mínimos, as pessoas que eu conversei disseram, mas vão lá no tal bairro, vão lá no porão insalubre, que não tem sol, que tem que descer 30 degraus para chegar no porão de 40 metros, 30 metros quadrados, que se paga R$ 500 reais de aluguel. Vão perguntar para aquelas famílias se elas preferem morar lá, pagando R$ 500 reais, ou pagar R$ 500 reais de uma prestação de um imóvel que é deles. Um imóvel que vai ter elevador em todos os blocos, é algo inédito nessa linha de crédito. Vai ter estacionamento não coberto, mas estacionamento para os carros. Vai ter salão de festas. Por isso que é importante nós ouvirmos quem tem interesse. E eu falo isso, vereador Valmor, com propriedade, porque eu morei num apartamento de 1 quarto com 2 filhos, por 2 ou 3 anos, não pegava sol e eu sei quão difícil é. Se eu me oferecesse um apartamento com 2 janelas que pegasse sol de 20 metros, eu era capaz de me mudar. Então, nós temos que pensar nesse sentido, presidente. E deixo aqui a sugestão desde já, se os vereadores quiserem, quem pode, a gente sabe que todo mundo tem compromisso, mas se puderem, sexta-feira, a gente convocar, se vierem 5 interessados, ou 10, eu acho que é viável isso, presidente, para nós ouvirmos essas pessoas. Porque se nós se basear pelo jornal Contexto, nós vamos ter que ouvir os funcionários da prefeitura, que nenhum seguramente vai ter interesse nessas habitações. Ou quem sabe, alguns outros empresários vão participar da audiência pública. Então, deixo a sugestão aqui, porque esse projeto, vereador Miguel, teria que ser votado, eu peço encarecidamente, na próxima segunda-feira. Em razão dos prazos, tem que se lançar a licitação logo, a construtora tem prazo para apresentar o projeto, enfim, é uma série de burocracia que precisa ser vencida, e eu acredito que, se nós conseguíssemos falar com alguns dos moradores, a sua maioria, nós teríamos condições de votar na próxima segunda. O presidente chegou nessa casa, foi distribuído aos vereadores, que quarta-feira vai ser, o executivo nos convidou para visitar um condomínio semelhante em Farroupilha. Já adianto que eu não vou poder ir, presidente, em razão do trabalho, minha atividade profissional, mas seria interessante que a gente fosse para ter uma noção do que é esses empreendimentos. Então, deixa essa sugestão. Eu tenho mais assunto, vereador, depois eu dou os apartes, pode ser? Então tá. Então essa é com relação a esses apartamentos. Outro assunto, seguidamente o pessoal me pergunta, Baroni, para quem vamos votar de presidente? Eu disse, nós estamos num brete sem saída. Então, eu comecei a acompanhar, já vinha fazendo, e vou trazer aqui, presidente, seguidamente, informações sobre nossos candidatos, para a gente saber em quem não deve votar, na minha visão. Primeiro deles, que eu ouvi, está ali a notícia, estava olhando agora para me certificar mesmo, sobre o candidato, futuro candidato do MDB, Henrique Meirelles. O articulador político dele, o MDB é o meu partido, para quem não sabe. O articulador político do Meirelles, o Carlos Marum, diz que vai sugerir botar no plano de governo que se cria um tribunal acima do STF, para controlar o STF. Seguramente, todas as indicações políticas para encerrar de vez qualquer chance de combate à corrupção. Anistia ao Caixa 2 e o SUS pago as propostas dele. E outro candidato que eu achei também que a gente tem que ficar de olho é o candidato do PDT, com todo o respeito que eu tenho ao partido PDT, o presidenciável Ciro Gomes, numa recente entrevista no Nordeste, diz que se ele for eleito, ele ia colocar o Judiciário e o Ministério Público nas suas devidas caixinhas. Qualquer entendedor sabe que
iria cortar para que não houvesse mais combate à corrupção. Diz que a única chance do Lula sair da cadeia é se ele for presidente. Tem mais, eu imprimi aqui. Ele disse que ia restaurar o império da lei. Claro que daqui a pouco a matéria pode ser tendenciosa ou não, mas nós não podemos, e é bom que seja antes, para que esses candidatos pensem bem no que eles estão propondo. Nós não podemos passar por cima da lei para querer libertar A ou B ou C, porque acham que foi condenado injustamente. Não podemos criar umas propostas absurdas como essas do Carlos Marum aqui para querer livrar amigos. O Brasil está entrando num caminho de combate à corrupção. Por isso temos que estar muito atentos no candidato que vamos votar. Se me pedirem hoje em quem eu votarei, não sei. Sinceramente, presidente. Eu sei, por enquanto, em quem eu não vou votar. Mas quero trazer ainda aqui, sempre que surgir informações aqui, eu gosto de ler muito jornal e navegar em vários órgãos de imprensa, não é só nenhum, porque fulano, aquela imprensa é golpista, a imprensa não sei o quê. Então, em vários sites a gente busca informações e confere. Então, essa é a minha ideia de trazer aqui também. Eu vou dar os apartes, o vereador Denir pediu antes, por o vereador Everson, vereador Miguel, presidente. Por favor, Denir. Sim, colega Luciano. Esse projeto que está nessa casa aqui para reduzir em até 10% os cômodos para atender o faixa 1,5 da Minha Casa Minha Vida, não tenho dúvida, vereador, como você bem colocou, e já foi colocado nesta casa, talvez não seria o tamanho ideal, talvez para o nosso município. Outros municípios, talvez, com certeza, e tem bem menores os apartamentos do Minha Casa Minha Vida. Mas é o que se enquadra, é o que dá para se fazer com o valor estipulado pelo governo federal de R$80 mil, que na verdade o custo da obra é 92.500 e alguma coisa. Onde a Caixa exige que a empresa tenha de 12% a 15% de lucratividade. Então esse apartamento tem que ser vendido em torno de R$105, R$106 mil. Vai ser vendido por 80, porque vai ser feito um conjunto, onde que vai entrar o faixa 2, que vai atingir os 49 metros quadrados, como código de obras. Penso que, se a gente não aprovar esse projeto, vamos deixar 180 famílias sem ter aonde morar, ou estão morando em algum lugar, sim, mas talvez num ambiente menor, insalubre, e eu tenho certeza absoluta que, se formos pedir para eles, não tenho dúvida, que eles vão dizer que sim, eles querem esta habitação para ter qualidade de vida. Eu vou propor, vereador Luciano, porque eu defendo que temos que baratear o custo dos imóveis em Carlos Barbosa. Está vindo um plano diretor aí, onde que eu defendo aumentar o número de pavimentos para baratear o custo. Defendo também que se reduza 10% em todos os imóveis até 63 metros quadrados. Vou sugerir isto, vou conversar com a associação, com a PECão, depois, quem sabe, faça uma emenda para propor isso, se os profissionais assim entenderem. Acho viável para baratear o custo dos imóveis, porque está muito caro o nosso imóvel em Carlos Barbosa. Obrigado, vereador. Obrigado, Denir. Vereador Everson, por favor. Sim, colega Baroni, eu sou sempre favorável à criação dessas unidades habitacionais para as pessoas de baixa renda, porque realmente é muito mais digno morar num apartamento pequeno, mas que seja delas, do que num porão, às vezes, que nem iluminação tem direito, nem um banheiro adequado, e assim por diante. Óbvio que um apartamento de 44 metros é bastante pequeno para os nossos padrões municipais aqui da cidade. A gente sabe que aqui as pessoas têm um ou mais filhos, as pessoas têm bastante móveis para dentro de sua casa, e realmente, como eu falei semana passada, um imóvel de 44 metros é muito pequeno. Se não tiver outra possibilidade, como eu mesmo mencionei aqui semana passada, de tentarmos aumentar o andar a mais e crescer esses imóveis em 4, 5, 8, 10 metros
por unidade. Se eu tiver essa possibilidade, que o Poder Executivo não achar viável, aprovarei sim a de 44 metros, mas preferia ter uma outra solução, se assim fosse possível. Quanto à escolha dos candidatos, o colega disse que vai trazer para a Câmara com frequência opiniões, assuntos relacionados a isso. Eu não sei se seria o local adequado para fazer aqui na Câmara de Vereadores. Eu, particularmente, preferia não ter esse tipo de debate aqui na Câmara, porque o povo vai ter o tempo de rádio, televisão, jornal, enfim, para poder escolher seu candidato. E se nós trouxermos opiniões, pode ser pessoal do colega, enfim, mas aqui para a Câmara acaba sempre gerando um debate desnecessário, que não é um assunto de interesse municipal diretamente ligado, apesar de ser, sim, a política como um todo o interesse de todos. Mas trazer opiniões aqui para a Câmara acho que não seria uma coisa boa para a Câmara de Vereadores, que seria um debate que acabaria não resultando em assuntos municipais, enfim. Obrigado. Obrigado, Everson. Respeito a sua opinião, mas eu acho que informações nunca são demais, né? Então, não é minha opinião, é informações que a gente busca em vários sentidos. Vereador Miguel, por favor. Obrigado pela parte, Baroni. Eu também sou sobre o negócio dos apartamentos 180. Aí que você colocou, eu acho bem claro, eu acho que deveria ser mesmo aquela reunião, uma audiência pública com os proprietários. Se não der os 180, vindo 60, 70%, já era muito bom para nós, vereadores, ouvir eles, para ver. Então, eu acho, falando com a secretária amanhã, ela tem todos os nomes, e mandasse um aviso, presidente marcasse uma reunião aqui com nós, uma audiência pública, não sei como é que vai ser, para nós ouvir eles também. Então, eu estou de acordo isso ali completamente, porque se nós temos que ouvir, porque os mais necessários, assim, que precisa para não pagar, porque o preço do aluguel, eles vão pagar a sua moradia, né? E então, nesse ponto, senão ali é discutido, se vai diminuir ou não vai diminuir, ali vai ser discutido. Obrigado. Obrigado pela opinião, vereador. Presidente, antes, depois, vereador Aleph. Obrigada, vereador Baroni. Na realidade, que nem eu coloquei semana passada, quando se trata de diminuir 5 metros, mesmo que nós estamos diminuindo 2 e pouco em relação ao residencial, nós estamos diminuindo bastante. Então, eu fiquei preocupada na qualidade de vida dessas pessoas, porque às vezes nós, entes políticos, nós temos que pensar palavras que o próprio prefeito falou na abertura do Festiquejo. Se vocês vão lembrar, ele mencionou assim: pessoas boas fazem coisas boas, pessoas inteligentes fazem o que for necessário. Então, às vezes a gente tem que fazer o necessário, tem que proteger as pessoas da opinião delas mesmas. Porque hoje, antes de eu pagar aluguel e estar num porão insalubre, eu aceito 44, 40 até. Desde que eu não pague tanto de aluguel e estar num porão insalubre. Mas nós temos que se preocupar que talvez, o que eu sugeri de negociar, de ver a possibilidade deles poderem pagar, a possibilidade de talvez o poder público pagar, enfim, a questão de 180 no mesmo lugar, é um problema social grande. Nós falamos de 700 pessoas, de 180 automóveis, nós falamos de 200, 300 crianças, enfim. Eu fiquei preocupada com esse sentido, mas o que eu vou colocar de antemão, jamais serei contra um projeto habitacional desses, com elevador, com tudo. O que a gente tentou é negociar, é debater e tentar buscar mais qualidade de vida que o nosso município merece. O nosso município é um município de qualidade, mas jamais vamos deixar de fazer. Vou visitar sim agora, quarta-feira, para ver lá, e vamos dar moradia para essas famílias, sim, faço questão. Talvez nem precise votar, mas se tiver que votar, faço questão. Mas é o sentido de tentar buscar o melhor para eles. Obrigada, Baroni. Obrigado, presidente. Vereador Aleph, por favor. Obrigado, Baroni. Baroni, esse aqui não é o lugar de dar opinião, então onde vai ser, né, meu colega?
Bom, falando do projeto habitacional, a maioria das pessoas tem, realmente a média do Brasil é 1 a 2 filhos. O caso é que aqui no município de Carlos Barbosa, os apartamentos são mais antigos porque se constrói pouco. E é por isso que eles são maiores. É só por isso que a gente tem essa comparação para poder dizer que aqui no município os apartamentos são maiores. Desde 1970, aqui numa pesquisa que eu fiz agora, os apartamentos diminuíram mais ou menos 20% a cada década, né? Resultando hoje numa média de tamanho de apartamento no Brasil de 58 metros quadrados. Então essa é a média. Então tem uns com mais, uns com menos. Em cidades maiores a gente encontra apartamentos de 19 metros quadrados, inclusive, que obviamente não são para uma família morar. O pessoal geralmente compra para ganhar mais tempo, talvez indo para o trabalho. Agora, falando a questão aqui do município, a gente tem que parar, na minha opinião, de tratar as pessoas que estão comprando esses apartamentos como pessoas super necessitadas que estão passando necessidades. Muitas vezes a gente está falando dessa forma. Mas não dá para esquecer que o financiamento é para a compra do primeiro imóvel. E aí está entrando muitos jovens com 18, 19, 20 anos, que estão ganhando a sua renda de R$ 1.500, que não estão morando num porão insalubre, mas eles têm o direito de comprar o primeiro imóvel porque o financiamento é dessa forma. Então a gente tem que parar até, muitas vezes de falar esse tipo de coisa, porque não é dessa forma. Eu acho que o jovem com 19 anos, que começou talvez a namorar agora, está se juntando com seu companheiro e vai ficar muito feliz em ter um apartamento de 44 metros quadrados. Que inclusive eu acho que nesse programa vai ser mais da metade das pessoas que vão comprar, não tem filhos ainda, são casais jovens, muitos vão comprar sozinhos, inclusive. Eu acho que 44 metros é um tamanho que nós podemos executar esse financiamento para o pessoal e executar a obra também. Se aumentar, e também não acho muita falta de dignidade ter um apartamento 3 metros menores do que a média municipal. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Fábio, por favor. Boa noite, colegas vereadores, presidente, Baroni, público que nos assiste. Nesse inteirinho entre a segunda passada e essa semana, eu busquei algumas informações com diferentes nichos de pessoas para me inteirar sobre essa situação. Conversei com alguns membros da APECOM, eles me informaram que essa questão da metragem foi amplamente discutido quando do estudo do Código de Obras, por isso que eles chegaram nesse valor de 49 metros, e que, para eles, eles acreditavam que não seria viável a redução desses 49, foi até o mesmo que o arquiteto Lauro colocou na carta que ele encaminhou para a gente. Vou fazer coro também ao que a colega Rosália comentou, que a gente está discutindo duas opções. Ou a pessoa está morando num porão insalubre, ou ela aceita esse apartamento de 44 metros. E eu acredito que a gente não poderia trabalhar só com essas duas opções. A gente tem que aumentar esse leque de opções para dar uma qualidade de vida digna para as pessoas. Conversei com alguns amigos, conhecidos, que em outras cidades, inclusive Farroupilha, vivem num apartamento Minha Casa Minha Vida, e eles comentaram o seguinte: para 2 pessoas é bom. Para 3 pessoas é razoável, mas para mais de 3 pessoas já ficaria apertado e não seria um local adequado para ter uma família num ambiente nesse estado. Como o colega Kirsch também falou a semana passada, é uma questão que as pessoas, muitas vezes, vai ser o único imóvel que elas vão ter na vida inteira delas. Então é um projeto que realmente a gente vai ter que pesquisar bastante, se inteirar bastante, porque não vai ser uma decisão fácil da gente tomar. Obrigado. Obrigado. Tem razão, Douzan. Importante a participação de todos os vereadores. As ideias que a presidente levantou, as questões são pertinentes, absolutamente pertinentes. Mas a gente sabe da complexidade de um projeto desse. O vereador Fábio disse que falou com a APECOM, e eu entendo e acredito. Agora, eu queria que a APECOM respondesse quais dos empresários aqui de Carlos Barbosa construiriam um apartamento de 49 metros quadrados por R$80 mil. Será que algum que fazem parte da APECOM se propõe a fazer isso? Se eles se propusessem, seguramente o executivo ia fazer o projeto, a licitação, eles pegam o empreendimento e fazem. Não tem por que reduzir.
Só que a faixa é R$80 mil, não se pode passar desse valor. E é por isso a redução. Para concluir, presidente, então peço encarecidamente, se possível, convidar os interessados para sexta-feira, para participar aqui às 18 horas, e também, para concluir, se sair essa reunião, já peço, William, se for possível, transmitir no Facebook, porque senão algum veículo de comunicação não vai ter as informações da reunião. Obrigado. Obrigada, colega Baroni. Eu vou pedir para o secretário da Casa, então, para o William, que ele amanhã entre em contato com a secretária da Assistência Social. Se ela tiver o entendimento que é possível para sexta-feira, de nós nos encontrarmos aqui em sessão às 18 horas, sexta próxima agora, porque em relação aos prazos, eu ia sugerir que nós fizéssemos segunda-feira pós-sessão, porque estaria todos os vereadores presentes, mas em relação aos prazos da Caixa, esse projeto teria que ser aprovado segunda-feira. Então, por isso até dessa visita quarta-feira a Farroupilha. Então, eu vou ver com o secretário da Casa, ele informa para os vereadores, informa para a imprensa e, inclusive, é possível pôr no Facebook da Câmara, se for sexta-feira às 18 horas, então, o encontro com os beneficiários, né, com os interessados e com a Câmara de Vereadores, até porque são 84, porque 96 foi nos passado, que é do faixa 2, e o faixa 2 é de 49 metros quadrados, é dentro do plano diretor, então seria 84 beneficiários. Então, William, a gente aguarda um retorno do secretário. A próxima tribuna é do vereador Miguel. Cara presidente, caros colegas, imprensa escrita e falada e as pessoas que dão honra da sua presença. Eu usei essa tribuna porque o pouco espaço das explanações pessoais, o meu pedido de informações que eu pedi ali da Alpinada, por causa do asfalto, todo mundo pedia, então a resposta que eu já tinha que ter anunciado aqui nessa Câmara, conversando até com o prefeito disse que foi na reunião do LDO e ele vai executar a obra sim. Então é um prefeito que eu digo que tudo que sai no LDO, sai as obras. E anterior, tudo que eu olho dizer para vocês da entrada da linha Sobra até o Capitel, quantas vezes eles ganharam no LDO? Nas reuniões, que eles iam lá para Coblenz, iam para Arco Verde, e nunca foi executado até hoje. E dizendo também que entre a rua Padre Pedro Piccoli, de Arco Verde, da família dos Vino até o Cosmo, também é uma promessa, está na plataforma de governo. Eu digo para a comunidade de Arco Verde que pode ficar tranquilo, que pelas informações que a gente tem, o que está na plataforma de governo, no plano de governo do Zibete, ele vai cumprir sim o que ele prometeu. Lá ele vai fazer também. Então, eu digo assim que eu como vereador, eu não vou dizer, eu vou lá fiscalizar, porque é uma promessa do prefeito. Então, eu vou fiscalizar todas as obras que o prefeito está fazendo ou envia para essa casa. E dizendo também, quando eu já botei várias indicações para abrir a rua Humberto Accorsi, que é um pedacinho só ali, então dizendo para o bairro Bela Vista, que em tantos que eles estão pedindo, né? Botei várias indicações, a rua. O que a gente tem informações são os detalhes para o meio ambiente, até eles vão fazer a planagem do cemitério, eles vão colocar o aterro lá. Então vai sair sim aquela rua. Dizendo porque tem até um grupo, acho que colocaram o Denir nesse grupo, lá dos apartamentos, não sei o quê. Então aquele senhor que fez o baixo assinado,
vários anos, né, Baroni, que foi entregado aqui nessa casa, e ele me cobrou, por isso que eu estou falando aqui nessa tribuna, dizendo que vai sair sim aquela rua. Eles vão tirar a terra ali, eles vão colocar lá, porque foi tirado muito material. Então é um desnível muito assim para preencher lá. Mas primeiro tem que botar pedra, porque não adianta botar terra, porque vai dar um atolamento. Então é isso que eu queria dizer para os colegas vereadores na minha tribuna. Colega Denir. Sim, vereador Miguel. Quanto a essa rua aí, que é Humberto Accorsi, que é essa que o senhor está falando aqui, que vai para Bela Vista, né? Eu conversei com o secretário Gelmini na sexta-feira, exatamente sobre isso, e ele me disse que está no meio ambiente para fazer o estudo da possibilidade da abertura dessa rua. Porque não tem nada ainda, não tem nenhum parecer do meio ambiente para se abrir essa rua. Então ainda temos que aguardar. E os moradores aí têm uma audiência com o prefeito no próximo dia 1º às 18 horas. Que inclusive a vereadora Rosália também faz parte do grupo, o vereador Aleph, eu acho que também está no grupo, não sei se tem o vereador Miguel, mais alguém. E então essa audiência era para ser hoje, no dia 30, mas convidaram para a gente participar. E aí o prefeito mudou para dia 1º para conversar com eles. Então a informação que eu tenho do secretário Gelmini, Miguel, é esta. Agora, só se surgiu algum fato novo hoje na secretaria, que talvez o meio ambiente analisou e encaminhou. Porque enquanto o meio ambiente não der um parecer favorável à abertura dessa rua, não vai ser aberto. E o prefeito diz que só fará quando realmente tem a certeza que pode ser feito. E se vai fazer ela completa. Não vai simplesmente botar terra, vai abrir ela e calçar, deixar em condições de uso. Obrigado, vereador. Sim, Denir, eu falei bem claro que tem o meio ambiente. Bem claro. Tem para acertar com o meio ambiente, depois, se tudo acertar com o meio ambiente, vai ser aberto, pelas informações que a gente tem. Rosária. Obrigada, vereador Miguel. Esse assunto ele está mais evidente há um mês para cá, praticamente. Esse assunto, eu acredito que foi solicitado praticamente por todos os vereadores da casa. Eu sei que tinha um baixo assinado, o vereador Miguel, mas, na realidade, na prefeitura, específico, protocolo solicitando, não tinha nada. Tanto que esse grupo que foi criado, que queria a rua aberta, eu solicitei que eles fizessem um protocolo em nome da Associação do Bela Vista, em nome da Associação de Moradores, ou em 3, 4 moradores que solicitassem a abertura da Humberto Accorsi, porque na prefeitura em si tinha indicações de vereadores, o prefeito tinha pedido um tempo atrás para o meio ambiente analisar, mas tudo informal, não tinha um pedido formal. Agora, depois disso, faz uns 20 dias, o planejamento que fez um protocolo solicitando ao meio ambiente a viabilidade de abertura daquele espaço. Inclusive o secretário Gelmini me informou o que o vereador está mencionando ali. Ali foi tirado terra e para viabilizar, para abrir essa rua, não é do dia para a noite. O espaço ali precisa 200, 300 cargas de terra para deixar certa essa rua para abrir. E também ela precisa estar na previsão orçamentária para o ano que vem, porque gera custos. Abrir uma rua dessas, calçar água, luz, esgoto, dá mais de 100 mil. Não é uma coisa que a gente consegue num piscar de olhos. Tu tem que programar e orçar. E sei que tem essa reunião agora, dia 1º, com os moradores, com o vereador Denir e com o prefeito. E esperamos que conseguimos resolver, vereador Miguel, essa situação. Obrigado. Obrigada. Fala, colega. Obrigado, vereador. O que me impressiona é a quantidade mesmo de vezes que foi já solicitada nessa casa. E foi muitas, Denir, foi muitas mesmo. Inclusive eu já solicitei 3 vezes, inclusive falei naquelas sessões que era para continuar protocolando semanalmente, né? Até que alguém desse atenção. E se tem tanta indicação assim, tanta solicitação assim, a gente já não chamou atenção suficiente para o poder público, em outras épocas, não necessariamente agora, porque justamente agora teve mais evidência, para tomar as devidas providências e resolver esse problema da rua. Não necessariamente dessa gestão, talvez da anterior,
mais ainda da anterior. Isso aí teve tempo para ser resolvido, né? Para que dar tanta polêmica agora para uma coisa que todo mundo já tinha solicitado. Então, às vezes eu fico pensando na necessidade mesmo do nosso trabalho aqui no município, porque parece que a gente faz tanta coisa, tanto pedido, tanta encheção de saco que a gente faz lá na prefeitura e não tem nada formalizado. Aí fica complicado trabalhar, né? Mas vamos lá. Então, unindo assim desse jeito que a gente está agora, quem sabe consigamos que um funcionário do meio ambiente possa dar um parecer algum dia para que movimente maquinários e tudo mais e consiga abrir 50 metros de rua. Obrigado, vereador. Fala, Enio. Obrigado pela parte, Miguel. Eu vejo sobre aquilo que o senhor falou da rua da Alpinada lá. Colegas vereadores, Rosária, todo, não vou deixar de mérito de todos os vereadores que botaram indicações lá. Eu só estou falando que o cara responsável que fez o Senado me pediu para mim como é que está. Eu quero usar a tribuna, ele está em casa assistindo o debate de nós vereadores, que todo mundo está engajado para abrir aquela rua. Por que aquela época que fizeram aquele loteamento que vocês vão ver lá naquela rua, aquela lá não está aberta. Vocês vão ver a outra que eu falei na tribuna, o Barone, você lembra? Na Princesa Isabel. Vocês sabem como é que está lá? Nivelaram a rua aqui, tem 4 metros, 5 metros para deixar na outra rua. E aí? É o Miguel que não batalhou? É o Miguel que não falou nada? Eu falei logo, antes de calçar, aqui nessa tribuna. Calçaram, liberaram para o cara vender os 3 terrenos e ainda deixou 3 metros de barranco lá para quem? Para o poder público ir lá, de repente, escavar, refazer tudo de novo. Todo o dinheiro público que sai. Eu sempre batalhei, fotografei e levei aqui nessa casa. Eu não estou contra nenhum vereador, por amor de Deus. Temos ali para trabalhar junto. O problema da RGE, pede para a presidente se eu não fui falar com ela. Eu não quero sair sozinho. A homenagem do Dom Vital. Pergunta para a presidente se eu não sugeri ideia boa. Aquele que faz o papel de Jesus Cristo lá, quem é que sugeriu a ideia? Eu não quero sair sozinho. A mesa. Não sou egoísta, nada, chegar e dizer porque o Miguel faz isso, o Miguel faz aquilo. Vocês não vão ver isso de mim porque eu falei com a presidente. E tudo que eu sei, que eu aprendi, eu estou defendendo todos os presidentes. Pede para o Denir, se eu não ajudei ele, não ajudei o Barone. São adversários de partido, são meus colegas. Adversário de partido quando tem política. E depois tem que esquecer, nós temos que trabalhar para o nosso município. O bem para a população, é isso que eu penso. Então, só deixo o quê? De agradecer pela atenção dos colegas e obrigado. Obrigado, vereador Miguel. Ordem do dia. Projeto de lei 65 de 2018. Presidente, por uma questão de ordem, gostaria de pedir vistas deste projeto que ele fosse votado mais adiante. O pedido de vistas está em discussão, está em votação, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 72 de 2018. Autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente, sob regime emergencial e de excepcional interesse público, 2 professores de artes. Esse projeto baixa para a Comissão de Justiça e Redação, Fiscalização e Controle Orçamentário, Educação e Cultura. Projeto de lei 73 de 2018. Inclui e altera a data da realização de eventos constante no anexo único da lei número 3.490, de 19 de dezembro de 2017, que aprova o calendário de eventos do município para o ano de 2018. Esse projeto baixa para as comissões de Justiça e Redação, Fiscalização e Controle Orçamentário, Educação e Cultura.
Projeto de Lei 74 de 2018. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul visando a cedência de estagiários. Esse projeto baixa para as comissões de Justiça, Redação, Fiscalização e Controle Orçamentário. Projeto de Lei 75 de 2018. Autoriza o Poder Executivo a receber em doação área de terra para regularização documental. Esse projeto baixa para as comissões de Justiça, Redação, Fiscalização e Controle Orçamentário, Obras e Serviços Públicos. Requerimento número 13 de 2018. Vereador Aleph Assolini, autorização para viagem a Brasília. Vereador. Senhora Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 5º e demais do regimento interno desta Casa, que seja autorizado o deslocamento deste signatário para Brasília, com a saída no dia 1º de agosto, quarta-feira, e retorno prevista para o dia 4, sábado de agosto, onde, representando a Câmara de Vereadores, e por isto as suas expensas estarei em agenda no Ministério de Esporte, Secretaria Nacional da Juventude, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do nosso município. Aguardando o deferimento deste, desde já agradeço a compreensão de todos. Aleph Assolini, vereador. Vereador quer se manifestar? Sim, presidente, eu tenho uma agenda já programada, aproveitando que os deputados votaram no recesso deles agora, vai ser no dia 1º, dia 2 eles já estão trabalhando lá também, e eu tenho algumas coisas para trazer de lá, inclusive o programa ID Jovem, que a gente já está aplicando aqui no município, mas que precisamos de muito conteúdo ainda para poder utilizar melhor. Eu já falei aqui em outra oportunidade sobre esse programa, que era a questão das passagens, transporte gratuito para o Brasil inteiro, viagens interurbanas, desconto em teatro, etc. Nós temos mais ou menos 700 pessoas que estariam habilitadas aqui no município e temos pouquíssimas habilitadas justamente porque o trabalho não é tão forte nessa área. Então, nas próximas semanas venho trazer mais conteúdo a respeito disso. São pessoas já cadastradas na Secretaria de Assistência. Elas têm esse direito aí a partir dos 16 anos aos 29, uma série de direitos com recurso federal. Isso é bom para o município, que aí não precisamos usar dinheiro aqui do município, e estaria dando um benefício enorme aqui para a cidade. Sem contar que no Ministério da Cultura eu tenho algumas requisições travadas lá e eu pretendo solicitar ajuda dos deputados para conseguir. A última vez que eu consegui alguma verba, que não foi necessariamente por minha causa, mas suplicando várias vezes ao deputado Giovanni Feltz, nós conseguimos os R$300 mil agora que vão ser usados aqui no calçadão do município, via Ministério do Turismo. É uma indicação que, na verdade, foi feita pelo deputado para ser paga, mas foi protocolado pelo Poder Executivo. Então, agradeço os vereadores a aceitarem o meu pedido aqui. Gostaria de representar mais uma vez a Câmara em Brasília e tentar trazer o máximo que eu puder aqui para a nossa cidade. Obrigado. Obrigado, vereador Aleph. O requerimento está em discussão. Alguém se inscreve? O requerimento está em votação. Aprovado por unanimidade dos presentes e desejamos boa sorte e que traga recursos que tenha êxito para o nosso município. Explanações pessoais, vocês me auxiliam, iniciam pelo Fábio. Então, Fábio, Valmor, Enio, Baroni, Denir, Mateus, Aleph, Miguel, Lucilene, Kirsch. Então, vamos iniciar com o vereador Fábio. Bom, boa noite a todos novamente. Hoje se debateu muito aqui nessa casa referente a vários pedidos que são feitos ao Poder Executivo e que não vêm ao encontro do que a gente solicita. Isso me frustra muito como vereador, porque a gente vê que a população deposita o voto de confiança em nós, a gente batalha para tentar conseguir as coisas, algumas coisas maiores, e a gente não está conseguindo nem as coisas pequenas. Eu sei que o colega Aleph, o colega Kirsch, o
colega Valmor, diversos outros vereadores já solicitaram a expansão da zona de container de lixo para abranger um pouco mais. Na semana passada, um morador do bairro Ponte Seca veio solicitar para mim e eu falei, não adianta nem a gente continuar debatendo essa questão, porque reiteradas vezes já foi dito que não. Novamente eu trago o assunto à tona, vai para o Poder Executivo, ele que faça o estudo e verifique se há a viabilidade, porque a gente verificou hoje que muitas vezes não adianta a gente ficar fazendo indicações que não servem para nada. Da mesma forma, uma simples pintura de faixa de segurança, esse final de semana fui constrangido por alguns moradores da redondeza da minha casa, que já solicitei 3 vezes que fosse pintada a faixa de segurança em frente ao Hotel Ibis, até agora não foi pintado. Uma pessoa quase foi atropelada esse final de semana ali, porque praticamente não dá mais para visualizar ela. Então isso frustra bastante a gente. Passei no centro final de semana, lembrei que eu fiz uma indicação solicitando que fosse tomada alguma providência para que não houvesse aquele escoamento de areia para a via. Final de semana do Fast Queijo, diversos turistas ali no centro, um monte de areia que escoou, por causa da chuva, escoou para a via, sendo que é só ir lá e tapar o dreno que escoa essa areia. Então, muitas vezes frustra a gente aqui tentar buscar alguma solução, às vezes coisas pequenas, e que eu não sei por que não são feitas, se é porque a gente é vereador de oposição, se chega lá a indicação e alguns secretários preferem engavetar do que olhar, que é uma simples coisa que questão de 2 horas a pessoa pode fazer. Então é só um desabafo que eu acho que eu devo fazer em meu nome e de diversos vereadores que solicitam as coisas e muitas vezes não são feitas. Obrigado. Obrigado, vereador Douzan. Vereador Valmor. Sim, senhora presidente, eu venho novamente fazer um pedido para que o Poder Executivo ou a secretaria competente dê uma olhada. A rua Antônio Prado, a esquina com a 21 de abril. Essa rua é a rua onde passam o Corpo de Bombeiros. Muita água parada, falta boca de lobo. Ou dão uma levantada na rua, naquele sentido ali, nas proximidades da galeria, ou façam uma boca de lobo. O mais fácil seria fazer uma boca de lobo. O mesmo seria na rua Bom Princípio, esquina com 21 de abril. É a mesma rua. São as duas pontas da rua, as duas esquinas onde se torna um lagoa quando chove. Aí nós temos também ali a rua Caxias do Sul, nas proximidades da esquina com a Nova Brécia e Getúlio Vargas. Também as duas esquinas, duas pontas dessa rua, muita água. A água desce pela Nova Brécia. Nem entra nas bocas de lobo, porque as bocas de lobo são mais altas, não aparam a água. Elas são mais altas. Elas não estão no sentido com o caimento para a água que escorre e para as bocas de lobo. Então teria ou dar uma erguida no calçamento que baixou, ou mudar de lugar as bocas de lobo. Uma até teria sido construída em local que não era próprio para ela teria que ter sido feita um pouco mais para baixo. E uma foi porque cedeu o calçamento. Então eu pediria para que alguém da secretaria competente, nessas épocas de chuva, desse uma passada. Eu dei uma passada em vários bairros da cidade e vi que para muita água. Nós temos faltas de bocas de lobo, temos falta de manutenção em bocas de lobo. Então que desse uma passadinha e visse quais são os pontos mais críticos e desse uma organizada novamente, porque nós temos muito mal de boca de lobo nos nossos bairros. Seria isso, senhora presidente. Obrigada, colega Valmor. Colega Enio. Sim, senhora presidente, senhores vereadores, imprensa pública que nos assiste. Hoje eu venho falar sobre... Quinta-feira nós estivemos em Porto Alegre na convenção estadual do PDT, no qual nós temos 2 candidatos aqui na nossa cidade, do PDT, que é para deputado federal é o Xavier, e a deputada estadual é a nossa colega Lucilene Marque, na qual ela usou a tribuna lá e fez bonito lá. Então eu gostaria que
e dizer que tenham sucesso os dois, tanto o Xavier quanto a Lucilene. Nós tivemos lá mais de 15 pessoas lá na convenção. Então foi bonito e com o governador Jairo Jorge. Então era isso hoje, senhor presidente. Obrigada, vereador Enio. Colega Baroni. Presidente, obrigado. Novamente, saúde a todo mundo. Quero fazer um cumprimento à secretária de Desenvolvimento Turístico e Indústria com relação à feira de compra que correu junto ao Fest Queijo. Lembro que quando votamos o projeto aqui antes do Fest Queijo, houve uma polêmica geral, uma preocupação, principalmente de alguns vereadores da oposição, porque a ACI não ia organizar, que poderia ser um fracasso, e se deu exatamente ao contrário. Foi um sucesso. Eu tive o prazer de falar com alguns expositores, me falaram da organização, da qualidade e do menor preço que pagaram para poder expor lá. Então, cumprimentar o executivo. Isso, 1/3, o vereador Alf me fala. Uma qualidade excelente, então, presidente, cumprimentar a nossa secretária, o Poder Executivo que acreditou e que demonstrou que o Poder Executivo é capaz de organizar com melhores condições e com menores custos. E seguramente, sei que passou um questionário para ver qual é o que poderia ser melhorado, foi passado para os expositores e seguramente essas mudanças serão feitas no próximo ano. Falei aqui hoje, vereador Aleph, na tribuna, sobre explanar, sobre trazer informações sobre os nossos candidatos presidenciáveis, e eu também concordo, discordo do vereador Everson, disse que aqui não é o local de trazer opiniões sobre presidentes. Eu acho que aqui é um local político que a gente tem que trazer e demonstrar, porque muitas pessoas perguntam para nós, que nós somos os representantes, o que a gente acha sobre a política. Eu não posso me omitir, falar isso ou falar individualmente. Eu tenho que trazer o que é de fato para tentar orientar a população da melhor maneira possível. Não vou convencer ninguém a votar A e B, mas todo mundo tem que ter informação de todos os candidatos. E não vou fazer aqui, não vou ser cínico de trazer informações só dos adversários. Tanto é que o primeiro que eu falei, que são umas propostas absurdas, são do candidato do MDB. Então, pretendo sim trazer aqui, explanar, para tentar resolver. Nós estamos inseridos, óbvio que os problemas do município são importantes, mas quem vai administrar o país e o Estado são governantes que vão indiretamente atingir o nosso município também. Então, acredito que é importante essas informações chegarem a esse debate, ou se não for debate, pelo menos informações sejam trazidas aqui. Então, pretendo fazer isso, mas volto a dizer, respeito opiniões, não tem problema nenhum, mas a opinião divergente, mas eu tenho a minha opinião, presidente, e pretendo agir dessa forma. Considero a Câmara de Vereadores um local político onde se trata de política. Obrigado. Obrigado, vereador Baroni. Colega Denir. Sim, cumprimentando a senhora presidente, demais vereadores, vereadora, pessoas que nos acompanham, e a imprensa, funcionários da casa. Vou endossar as palavras do vereador Luciano, ia falar sobre a feira e também sobre o Fest Queijo, que se encerrou ontem. Sem dúvida nenhuma, a feira de compras, pelas informações que tivemos, eu frequentei ela praticamente todos os finais de semana, estive falando com os expositores, estavam muito contentes com a organização. A comissão organizadora, liderada pelo César, fez um trabalho espetacular, e ontem mesmo, conversando com alguns expositores, eles têm que avançar nessa comissão, porque realmente é eles que sabem o que precisa para a feira. E liderado pela Janicia, nossa secretária, também deixou eles muito à vontade para que realmente eles pudessem expor. E as ideias que eles vão expor para melhorar nos próximos anos. Não tenho dúvida que desta maneira, sim, o município cresce, as empresas crescem,
e buscam os seus espaços. O Fast Queijo foi um sucesso. Tivemos um público um pouco menor do que o ano passado, mas a situação econômica que passa o país, até o resultado de pessoas não foi tão aquém do que poderia ser. 25.532 visitantes no Fast Queijo é um número expressivo. Está de parabéns, presidente Beto e toda a sua comitiva de organização, a divulgação feita. Acredito que o Fast Queijo, esse é o tamanho dele. É o tamanho que realmente consegue suportar, talvez, um pouquinho mais de gente na sexta, no domingo, mas isso é detalhe. Esse é o tamanho, presidente, é o tamanho que realmente... E ele está no local certo, no centro da nossa cidade, para atender os turistas, podem circular pela cidade. E a gente sabe muito bem que se 25 mil entraram no Fast Queijo, no mínimo o dobro circularam por Carlos Barbosa. E em algum lugar eles visitaram um restaurante, uma lancheria, um comércio, a feira de compras, e deixou recursos no nosso município. Então, isto que realmente a gente tem que considerar. Quero só fazer também uma consideração aqui, que é complicado quando a gente vê que se disputa quem é o pai da criança. Todos saem perdendo. A população sabe que o nosso trabalho é para a população, então, independente de quem sugeriu, de quem pediu, a obra, se ela será realizada, ela vai beneficiar todo o município. E a população sabe que todos os vereadores estão fazendo seu papel, estão trabalhando para isso, independente de uma indicação ou não fazer a indicação. Eu sou um vereador que faço poucas indicações, mas frequento as secretarias e lá eu converso. Porque, só para concluir, presidente, um segundo, tem um plano elaborado pelo executivo que tem que cumprir. Só isso. Muito obrigado. Obrigada, vereador Denir. Colega Aleph. Obrigado, vereadora. Eu só queria usar o espaço antes para complementar, inclusive, a fala do vereador Fábio. É só para deixar mais claro o que eu quis dizer antes. Eu não acho que o executivo tem alguma obrigação implícita em executar, obviamente, que a Câmara indica. Não temos prerrogativa nenhuma para executar nada. Mas há alguns problemas que são históricos aqui no município, que já passaram diversas vezes nas secretarias. Não estou falando desse momento, pessoal, estou falando de diversos mandatos de outros prefeitos também. Tem problemas muito que vêm de longa data aqui. E eu acho que o mínimo que um poder executivo tem que fazer, que esse governo aqui vem fazendo muito bem, é acolher essas demandas e dar a devida importância para elas, né? Então vamos supor que seja uma demanda que legalmente não é possível, alguma coisa assim, obviamente a prefeitura tem que rejeitar. Agora, se existir alguma possibilidade de fazer, e se existe um grande número de pessoas querendo fazer ela, o mínimo que você deve fazer é executar um estudo, né, com protocolos, etc., que mais a burocracia solicitar. Mas acho que é o mínimo que deve... Não está contando o tempo, secretário. Acho que o mínimo que a administração tem que fazer, mas esse governo aqui vem fazendo muito bem, é um governo que ouviu muito e muita população desde o início do mandato do Zibete, vem fazendo agora, inclusive, essa feira de compras que foi um sucesso, Denir. Eu tenho acompanhado também, ontem estava no Fast Queijo e vi os comerciantes só falando bem, foi 1/3 do custo, parece, das outras vezes, e saíram muito satisfeitos, com toda certeza. Ademais, eu agradeço também aos vereadores que votaram favorável ao requerimento para Brasília. Espero poder trazer, se não agora, mas conseguir articular algum recurso aqui para o nosso município, dentre as várias demandas que nós já mandamos para lá. E vocês sabem que Brasília é sempre ao centro de qualquer administração pública que a gente já solicitou várias vezes. Inclusive Correios, por exemplo, leva uma comissão, etc. O senhor mesmo foi para Brasília em virtude dos Correios, então não é só na questão de verbo especificamente que a gente possa se reunir. Tem muito plano em Brasília, muita ideia que dá para trazer aqui para o município e implantar. Às vezes a gente nem sabe, por ser uma cidade pequena, não tem acesso a esses recursos mais intelectuais do que financeiros, muitas vezes. Fora isso, também gostaria de agradecer ao pessoal aqui mais uma vez, do Concult, que veio à Câmara, justamente hoje que tem
para essa questão aqui do projeto. Tomara que essa indicação sim seja analisada. O Denir já, como líder do governo, assinalou que o governo tem intenção mesmo de analisar alguma coisa nesse sentido, e seria muito bom fazermos esse bom trabalho com a verba dos estudantes que foi aprovado o projeto aqui por essa casa no início do ano. Muito obrigado. Obrigado, vereador Aleph. Vereador Miguel. Sim, eu vou reforçar minhas duas indicações aqui. A primeira é a 124, a ciclovia do bairro São Paulo. Se vocês vão lá na curva do... Eu botei um ponto de referência aqui na oficina do Deolardo assim. Lá eles quebram, capota. Semana passada, sexta-feira passada, tinha uma carreta, furou o pneu, né? Então tem que tomar providência alguma coisa nessa ciclovia lá, viu? Antes que aconteça mais acidente. Eu acho que deveria ter feito desde o início, que nem eu falei, que deveria ter feito o mesmo sistema, a Buarque de Macedo que vem de Barão. Vocês viram? O DENIT deu até autorização de fazer aquilo lá, porque é um bem para a comunidade. E aqui, que é do município, veja bem que foi feito. E todo mundo quase reclamando para aqueles tachões, aqueles blocos de concreto que foi colocado lá, é muito perto da pista. Então, que a Comissão de Trânsito que tome providência urgentemente para resolver o problema. E peço também para a Comissão de Trânsito, a Secretaria de Obra, lá no Capitel, bem no trevinho que vai a Vila Rica, é uma curva muito acentuada, tem que abrir no lado esquerdo lá, ao menos um pedaço de barranco lá para as caretas, que vão lá para as conservas Coblens, para o congelamento de aipim lá que tem lá, e eles não conseguem fazer a curva lá. Vão por cima dos tachões, das tartarugas, e olha na frente do Capitel, se colocasse, a gente está sugerindo aqui uns 2 metros de calçamento para melhorar, e eu digo uma coisa, de que tome providência. E hoje, pelas colocações que eu vi, e eu não sei se as indicações que nós fizemos, colegas vereadores, o que nós fizemos para oficializar lá na prefeitura? Porque o que eles estão falando não tinha nada oficializado até agora. Então, o que nós podemos fazer? Alguma coisa tem que ter, porque vai as indicações e as sugestões dos vereadores. O vereador não pode fazer projeto de lei onde é que envolve custo. Então, por isso que porque nós temos grande fiscalizadora. A única, lá em Caxias, né, o colega Rosária, disse que o professor lá disse bem claro, nós temos indicações para fazer, em nome de ruas. Vocês viram, né, colegas, o que ele disse para nós? Então, é isso ali, meu muito obrigado. Obrigado, vereador Miguel. Colega Lucilene. Sim, senhora presidente, colegas vereadores, público, imprensa, uma boa noite a todos. Eu quero, primeiramente, então, agradecer a Rosália e o Enio, que estiveram lá em Porto Alegre, na convenção do partido, e dizer que eu sou muito honrado em poder representar o município de Carlos Barbosa. E eu quero fazer um convite especial ao Poder Executivo, a todos os colegas, à imprensa, ao público, a toda a comunidade barbosense. Agora, no próximo dia 5, no domingo, a gente vai ter um mega treino, lá no 5 Alto, 5 Baixo, que vem de encontro ao evento, então, que foi aprovado nessa casa, né, que vai ser realizado em novembro. Então, vai ser uma confraternização. Então, vai ter o pessoal do trike, o pessoal do skate, dos carrinhos de rolimã, né, vai ter ambulância, vai ter caminhão, vai ter o pessoal da Secretaria de Trânsito para estar fechando as ruas, né? Então, vai ser um baita evento. Isso para eles estarem conhecendo também, as pessoas conhecerem o esporte, né? Então, eu quero deixar esse convite a toda a comunidade barbosense e aos colegas, se puderem estar lá prestigiando. Era isso, presidente. Obrigada. Obrigada, vereadora Lucilene. Colega Kirsch. Sim, presidente. Hoje o colega Miguel externou sua preocupação quanto às nossas indicações, que a gente encaminha,
e que chega a informação que não foi nada encaminhado à prefeitura por escrito. O colega Douzan também externou sua tristeza, que muita coisa é encaminhado e que não é realizado. Mas o que eu tenho para falar para os colegas é que a gente não pode desistir. A gente tem que continuar fazendo a nossa parte, mesmo que outros não a façam. Então, a nossa parte, sim, temos que fazer, colegas, e não podemos desistir nunca. Quanto à observação que eu fiz, colega Baroni, a respeito da minha opinião de não trazer aqui assuntos de nível federal ou governo estadual também, quanto à eleição, é para não se tornar uma guerra política aqui dentro, que cada um vai ter uma opinião diferente. Então, daqui a pouco a gente vai começar a falar mais de política aqui, e vamos esquecer os assuntos municipais. Isso me preocupa. Então, foi nesse intuito que eu trouxe essa observação, que da minha parte eu preferia não avançar nessa área política aqui dentro, neste momento pré-eleitoral e logo em seguida eleitoral. Também hoje quero pedir aqui para a Prefeitura para que realize a pintura na Rua Júlio de Castilhos. Essa rua foi reformada há pouco tempo e ali só pintaram as faixas de segurança e também uma faixa lateral para estacionamento de veículos. Faltou pintar a faixa central que delimita as vias. A gente não tem mais uma pista, 2 pistas ali. Tem uma pista única, aí os motoristas ficam para a direita, alguns para a esquerda, e acaba dando uma confusão ali nos veículos, porque ninguém sabe se a pista agora é única ali ou se é pista dupla ainda, como era antigamente na Rua Júlio de Castilhos. Também preciso pedir para que a Prefeitura reinstale nessa mesma rua o quebra-molas ali em frente à lancheria KN Lanches, porque já presenciei várias pessoas transitando com seus veículos, fazendo contorno por trás do palco, e os veículos não parando na Rua Júlio de Castilhos mais. Também peço a volta ao quebra-molas na cooperativa Santa Clara, ali um pouquinho antes da cooperativa, porque a redução da velocidade com o quebra-molas naquele local ali ajudava bastante a organizar o fluxo de quem vai acessar o mercado ou acessar a rotatória da Santa Clara também. No mais, preciso aqui deixar registrado o pedido para que a Prefeitura, o quanto antes, retome as instalações e substituições de lâmpadas de iluminação pública, porque em vários locais, tanto na cidade quanto no interior, está muito atrasado. É muita reclamação de postes com reator com problema, com lâmpadas com problema. Então, a Prefeitura, agora que acabou o festiquejo, tem que se focar bastante no pessoal da eletricidade, em fazer essas trocas aí, que está bastante atrasado esse serviço. Obrigado. Obrigado, vereador Kirsch. Passo a presidência para me manifestar. Receba a presidência. Bom, em primeiro lugar, eu quero mencionar que acredito que houve um mal-entendido do que eu mencionei nessa casa. Em relação àquela rua, não tem nenhum protocolo aberto pelos moradores. Se alguém tiver um protocolo, que nos apresente. Nós tentamos buscar, Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, não tem nenhuma solicitação dos moradores. Tem indicações de vereadores, inclusive minha, mas não tem um projeto, não tem um protocolo que a Prefeitura tem. Houve moradores que se queixaram que não receberam resposta, mas não tem protocolo para poder devolver uma resposta. Quanto à feira do produtor, foi mencionado semana passada, consegui amanhã à tarde os produtores, junto com o secretário da Agricultura e Meio Ambiente, com a secretária de Saúde, com o fiscal, vão ter uma reunião para ver de que forma eles podem se adequar, de que forma podem resolver essa situação, de que maneira, principalmente para esclarecer o mal-entendido, porque na realidade os produtores não estão entendendo direito e nem a Secretaria ali da Agricultura para poder auxiliar aos colonos. Outra coisa que me passaram hoje, recebi informação de 3 pessoas muito indignadas em relação a uma internação psiquiátrica realizada pelo Centro de Saúde, sendo a pessoa, pelo menos o que me passaram, que a pessoa mora em Farroupilha. Nós sabemos o quanto foi ruim todo o recadastramento, todos nós tivemos que passar pelo cartório. Então, assim, quem fez isso, a secretária me disse que vai tomar as providências já, porque quem fez isso não esquece que corre o risco de a secretaria abrir um boletim de ocorrência, porque é um crime.
ele foi falado, inclusive quando foi feito todo o recadastramento, que é falsidade ideológica. Nós estamos deixando de atender, nós temos 8, 10 internações para os nossos munícipes, estamos deixando de atender. Eu entendo a preocupação da população quanto a isso. Não questiono a necessidade do rapaz, questiono a maneira que foi feito, porque está tendo um crime por trás desta situação. Quero também solicitar à casa, ao secretário, que encaminhe um ofício parabenizando toda a diretoria do Festiqueijo, as secretarias da Agricultura, do Esporte, do Trânsito, que envolvem os eventos paralelos, o presidente César da Feira de Compras. É um evento paralelo à Feira de Compras e, mais uma vez, foi provada que deve ser realizado pelo Festiqueijo, sim, pela diretoria voluntária do Festiqueijo, enfim. Que em nome dessa casa seja enviado ofícios para essas secretarias e para esses presidentes, parabenizando o serviço prestado à nossa comunidade. É isso, presidente. Obrigado, vereadora. Devolvo a presidência. Recebo a presidência. Nossa próxima sessão será no dia 6 de agosto de 2018, segunda-feira, às 18h30, no plenário Evaldo Lose, da Câmara de Vereadores. E peço aos vereadores que fiquem atentos, que o secretário vai entrar em contato se viabiliza o encontro com os beneficiários do Minha Casa Minha Vida, sexta-feira, às 18 horas. Muito obrigada.